Vamos abrir no Salmo número 9. Salmo número 9. Abriu a Bíblia no meio de Salmo. Amém? Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nessa palavra. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas, e em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. Você vê que o rei Davi, ele estava muito feliz, estava muito alegre, ele estava louvando a Deus, porque alguma coisa tinha acontecido em seu benefício. Você vê que Davi, mesmo sendo um homem que Deus amava muito, e quando Deus olhava para a terra e o via, é como se fosse o próprio Deus andando na terra, nem por isso Davi ficou livre de problemas. Nem por isso Davi ele ficou livre de problemas. E quando Davi via Deus agindo, ele externava louvando, com alegria, bendizendo, porque ele sabia que aquele feito tinha sido possível pelo grande poder que há em Deus. Tem pessoas que estão no nosso meio que Deus tem abençoado, operado, nem agradecer, muitas delas voltam para agradecer. Tem umas que ainda voltam, dando testemunho, mas nunca mais colocam os pés na igreja. Você vê que a ingratidão, né, das pessoas, às vezes, deve parar com Deus. Mas mesmo Davi, sendo rei, ele sabia que as conquistas dele, elas vinham de Deus. E quando a pessoa ela recebe uma boa notícia, um agrado, há uma tendência dela ficar alegre. Um exemplo, seu salário vai triplicar mês que vem, né? Opa, rapidinho, você já pensa em gastar, né? Nem recebeu, está pensando em gastar, mas já está feliz, né? Eu gasto pouco, mas não muito dinheiro. Amém. E Davi ele se alegrava por ver Deus agindo. Por isso que ele falou, vou te louvar, estou feliz, estou engrandecendo o teu nome, porque aqueles que tinham se levantado contra mim, retrocederam, caíram por terra, desapareceram. E quando nós somos afrontados, nós devemos nos agarrarmos sempre a Deus e esperar sempre a resposta de quem? E o socorro de Deus. A nossa vitória depende de quê, gente? Nossa vitória depende de quê? Da nossa fé, não é isso? A nossa vitória depende da nossa fé. E Davi, quando ele era, mesmo sendo um homem de Deus, ele era caçado, ele era perseguido, ele era afrontado. E ele buscava sempre socorro em Deus. Sempre socorro em Deus. Por isso que o terceiro versículo diz, né? Pereceram diante da tua face. Você vê que Davi ele atribuía o sucesso
as conquistas a Deus. Você vê que não é algo muito normal na sociedade que nós vivemos. Cada um quer puxar o crédito, né? É para si. Eu sou o cara, eu sou bom. Se não fosse eu, essa empresa não andava. Ele vai morrer e a empresa vai continuar andando. É ou não é? Verdade. Então Davi, ele não só contava, mas como ele atribuía suas conquistas a quem? Então, enfrentou uma luta, enfrentou um problema, depende de Deus. E cria que o mal, mais cedo ou mais tarde, ele sempre estará caindo. E você vai vir para a igreja para o quê? Louvar, para se alegrar, para contar o que Deus tem feito na sua vida. E diz mais aqui o 4. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando o que, gente? Justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios e apagaste o seu nome para sempre e o que mesmo? Eternamente. Então você vê que Deus, ele está no Tribunal Supremo. E quando ele bate o martelo em nosso favor, sai de baixo quem estiver na nossa frente. Sai de baixo quem estiver na nossa frente. Isso seja um vírus, uma bactéria, isso seja um diagnóstico, isso aí seja uma vida a dois conturbada, seja aí um problema da ordem financeira ou de ordem financeira, sai de baixo. Se conseguirmos chamar a atenção de Deus e fazer com que Ele realmente venha nos justificar, sai de baixo quem está na frente. E o que me chama a atenção aqui é justamente o 5. Repreendeste as nações, destruíste o quê? E apagaste o seu nome. Pessoal, sabe o que tem prejudicado muita gente dentro da igreja? O mundo. O mundo dentro da igreja. O mundo. Lá fora, você vê às vezes as pessoas não sendo diferenciadas como Davi ele era diferenciado. Porque mesmo sabendo que Davi era homem de Deus, ele não estava livre de investida dos seus inimigos. Só que a Bíblia diz que Deus comprava a briga dele aqui, e eles eram o quê? Destruídos. E por que tem muita gente passando peleita dentro da igreja? Porque o mundo está vivo. Será que nós temos sido realmente um agente transformador? Libertador, aonde colocamos a plantinha dos nossos pés? Será que as pessoas realmente têm visto Deus? Ou será que elas têm visto o mundo conosco? Porque o fato de estar dentro da igreja não quer dizer absolutamente nada. Nada versus nada. O fato de ter nascido dentro da igreja não quer dizer também nada. E as pessoas acabam vencidas por aqueles que já estão derrotados aos olhos de Deus. Por aqueles que já estão vencidos aos olhos de Deus. Porque Deus, quando Ele bate o martelo, Ele vem em favor daqueles que são dele. Ele vem em nosso favor. Mas muita gente acaba gemendo no nosso meio, porque o mundo está o quê? Vivo. As mesmas atitudes, a mesma fala, os mesmos conceitos. Ontem mesmo, eu até falei assim, Jesus, não está feio até para os pastores, alguns pastores, né? Não denigrindo a classe, mas é terrível quando a gente ouve alguém da obra falando um palavrão, né? Ou alguém da igreja.
E tem pessoas que têm vontade de xingar mesmo, mas usam os intermediários, os palavrões intermediários. Só vou falar um aqui, não vou falar um palavrão porque eu sou louco, né? Mas um que é palavrão que as pessoas não têm como palavrão, que é uma palavra composta, porém, a pessoa, vou falar só o final dessa palavra composta. A pessoa está lá estressadinha, fala lá, aí termina no grilo. Xinga logo, mostra o que está dentro de você, mas seja sincero. Seja sincero. Ou tu é de Deus ou tu não é de Deus. As pessoas não têm visto Deus porque não são sinceras. Davi era sincero. E por maior que fossem os inimigos, ele sabia que a resposta de quem vinha? Deus. Aí você vê o povo de Deus xingando palavrão pela tabela. Xinga logo, abre a boca. Mostra quem está dentro. Porque aí quem está do lado vai saber quem é que está contigo. A pessoa não está escondida. Eu ouvi isso ontem de um pastor, falei, meu Deus, como é que está o rebanho desse camarada? Hein? Eu não quis nem falar nada, porque senão eu acho que eu tenho que dar um soco nele. Ele ia querer se justificar. Mas infelizmente é a fé da maioria dos que estão dentro da igreja. O mundo está dentro da pessoa. Por isso que ela tem atitudes idênticas a qualquer um que já está morto aos olhos de Deus. A pessoa, qualquer pé de vento, ela entrega os pontos. Ela quer desistir. Ela não se sente próxima de Deus, mas porque o mundo está dentro dela. O mundo está dentro dela. Só não está o Espírito Santo. Só não está Jesus. Então você vê, aí Davi, quando o mal aparecia, ele sabia que o socorro dele vinha do alto. Podia até demorar um pouquinho. E quando ele vinha exterminado o mal, ele agradecia a Deus. Ele sabia que aquela vitória tinha vindo de Deus. Só que todo mundo que olhava para Davi, mesmo partindo para cima dele, sabia que ele era de Deus. E as pessoas que têm me cercado? Será que o nosso louvor tem chegado até o santuário de Deus celestial? Precisa, né? Nós precisamos. Porque semana que vem, olha o tema da Santa Ceia. Crie, por isso, falei. Nós estamos crendo em quê? Será que temos sido agentes transformadores? Aí talvez você está naquela aí de Paulo. Ah, mas Paulo falou que ele se fez de fraco, pagava os fracos, de forte, pagava os fortes. É? Só que o inferno todo sabia quem era Paulo. O inferno todo sabia. Tanto que lá em Atos 19, o diabo é bem claro. Sei quem é Jesus, bem sei quem é Paulo. Quem são vocês? Isso é coisa séria. Quem são vocês? Você vê que Davi, ele estava aqui feliz, alegre, louvando, porque sabia que Deus tinha intervido em favor dele. Lá do Supremo Tribunal de Deus, divino, né, já tinha metido a marreta. Esse é meu servo. Ele é meu. A vitória é dele. Mas no nosso meio, a gente depara com muita gente dividida. Porque não sabe se agradam a Deus ou se agradam o mundo. A fala não transforma ninguém. E nós precisamos levarmos o amor de Deus. Com atitudes, não só com fala, né? Principalmente com as atitudes. Porque os que não estão com Deus perecerão, mais cedo ou mais tarde. Serão exterminados. Então nós temos que falar. Se queremos ver o bem da nossa família, temos que falar de Jesus para eles. Se queremos ver o bem dos nossos amigos,
temos que falar. Porém, eles precisam olhar para nós e ver quem? Deus, através das nossas atitudes. Mas o mundo, onde eu fiquei meio agoniado, vou ser bem sincero, é porque eu não quis perder, eu ia até armar um problema comigo ontem com esse camarada. Xinga a mão, rasga a boca, fala quem está dentro, mostra para o mundo quem está dentro, mas não fique dividido, porque por mais que Deus queira abençoar, Ele não vai te dar sentença favorável. Então, diante de Deus, Davi, ele sabia quem servia. E, gente, e tinha batalha. Ele enfrentava lutas. Paulo chegou ao ponto de falar, qualquer dia desse, acho que eu nunca preguei sobre o espinho da carne, se eu preguei foi só uma vez só, nem lembro, tem tantos anos isso. Mas Paulo estava incomodado com alguma coisa, e Deus falou para ele: Paulo, a minha graça te basta. Você nunca mais viu Paulo reclamar de nada. As escrituras não tem outro relato de que Paulo estava reclamando de mais nada. E chegou para Deus e fez um pedido. E Deus falou para ele: Paulo, Deus não atendeu ele. Duro que Deus não atendeu Paulo. E não atendeu. E falou: a minha graça te basta. O que Paulo tinha não me interessa, até porque a Bíblia não é muito clara, mas eu sei do que ele passou. A Bíblia não é muito clara, não, a Bíblia não fala, é bem diferente. Quarta-feira, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu fiz uma pergunta aqui, começou a campanha da Rosa. Eu perguntei quem era a Rosa de Salão. Sussurrar errado. Jesus nunca foi, não é e nunca será a Rosa de Salão. Ele nunca foi, ele não é, ele nunca será. Mas se não ler a Bíblia, fica difícil. Fica muito difícil. Ele não é, ele nunca foi, ele nunca será. Você vê, aí tem que saber o que realmente está escrito na palavra de Deus. Às vezes você da igreja sai falando que ela nem lê. E acha que é verdade. Tem vários hinos errados aí. Tem um hino que diz assim, ó: Ele é o lírio do vale, a estrela da manhã. Ele quem? A Bíblia não diz isso. Que é Jesus. Ali fala de uma mulher. De uma mulher. E se quiser fazer um aparelhamento, a igreja não tem nada a ver com Jesus. Você vê quanto ensinamento errado ele tem no nosso meio. Mas a pessoa pelo menos está falando de quem? Jesus, né? Mesmo errado, ele ainda fala de Jesus. Mesmo errado, está falando, graças a Deus. Até porque aprendizado vem com o tempo. Mas as pessoas erram muito. As pessoas erram muito. E se nós não estivermos ligados, nós vamos errarmos também. Então, Davi, ele já olhava para a solução, porque sabia que Deus ia dar sentença favorável a ele. Mas então quem é a Rosa de Salomão? A mulher de Salomão. A Rosa de Salomão é a mulher de Salomão. Tem nada a ver com Jesus. E se alguém é tratado como mulher na Bíblia, é a igreja, não é Jesus. Você vê os ensinos, os enganos. Mas pelo menos está falando dele, Jesus. Isso aí é um erro, como é que se diz? Falando de Jesus, tá bem? Não vai influenciar nesse erro. Agora o problema é dentro da igreja e o mundo
ser uma regra de prática e de vida para aquela pessoa. Como é que Deus vai honrar? Como é que Deus vai dar sentença favorável? Como é que Deus vai abençoar? Então, olha só, cremos na ressurreição dos mortos? Vamos falar. Cremos que Jesus está vivo? Vamos falar. Cremos que, pela tua fé, a tua família está alcançada? Vamos anunciar isso. Tem alguém que precisa de uma bênção? Então vamos abençoar. Mas vamos mandar o mundo também sair do nosso ser. Quem precisa, né? Do ser. Porque as nossas atitudes mostram para Deus qual é o Espírito que está dentro de nós. Muito de tudo tem que haver um desejo de acertar. Muito de tudo eu quero acertar. Então me dê força. Porque, gente, quem está lá fora, não adianta querer bater palma para maluco dançar. Eles estão perdidos. Assim como Davi viu os inimigos sendo destruídos, os que não têm Cristo serão destruídos também. O problema que se levanta contra você, contra mim, também será destruído. Porque Deus sempre vai dar sentença favorável àqueles que são fiéis. Aquele negócio doer a quem quiser doer, né? Quem se levanta vai ter que enfrentar o nosso Deus. E Davi, quando estava feliz, não dando glória ou crédito ao seu exército, não dando glória ou crédito por ele ser de Deus, mas por Deus ter ouvido a oração dele e ter ajudado. Então nós cremos no Deus de milagres. Aí vem, né? 6. Ó inimigo, consumaram-se as assolações. Então os problemas são destruídos com Deus, né? Tu arrastaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. É uma coisa interessante, que eu vou até falar sobre isso, talvez numa outra mensagem, nem falei sobre isso agora de manhã. As pessoas, às vezes, elas carregam o mundo dentro dela por realmente faltar intimidade com Deus. A mentira, ela acaba sendo para muita gente um mecanismo de quê? Defesa. Para muita gente a mentira é um mecanismo de defesa. Só que a mentira, ela é algo que não vem de Deus, que vem do mundo. Então é melhor ficar com a boca fechada do que arrumar sarna para se coçar. Nós sabemos que a mentira, ela acaba sendo um escudo para muita gente. É um mecanismo de defesa. Só que é o mundo dentro da pessoa. Porque o mundo mente. O mundo mente. E nós precisamos sermos opostos a esse mundo. Ao que esse mundo nos apresenta. Davi estava louvando a Deus porque todos os problemas Deus tinha entrado em favor dele, tinha livrado, tinha exterminado. Esse tem que ser os nossos olhos da fé. Por pior que seja o quadro da pessoa, ela tem que entender que Deus é com ela, que Deus a ouve, e na hora que bater o martelo, não tem AIDS que fica no corpo, não tem câncer que venha a prevalecer, não tem problemas familiares que continue de pé. Você vê como é que às vezes as coisas funcionam, né? As pessoas, elas arrumam muita fuga para tentarem passar aquela imagem
do porquê que ela está passando por aquilo. Quando, na verdade, ela tem que entender que ela precisa de Deus, não de ficar se justificando. Ela precisa que Deus olhe para ela e bata no seu Supremo Tribunal o martelo para que ela seja abençoada, para que aquele familiar seja abençoado. Mas temos que estar na posição do rei Davi, nas mãos de Deus. Davi não carregava o mundo dentro dele, mas ele carregava o Espírito de Deus sobre a vida, dentro dele, sobre a vida dele. E é o que nós precisamos. E quem carrega o Espírito de Deus, fala de Deus, fala de Jesus. Doe a quem doer. Teve uma pessoa aqui da igreja, que ela me disse assim: pastor, olha só, eu tenho um cliente que ele é um bom cliente. Até que um dia esse cliente tentou tirar proveito de mim. Mandei Jesus para ele. Foi uma oportunidade. Ó. Morreu. Mas se essa pessoa não está no espírito, o que acontece? O mundo toma conta dela. E por mais que Deus queira abençoar e fazer perecer os seus inimigos, o mundo está vivo dentro dela. Como as pessoas têm nos visto aí fora, gente? As pessoas que nos cercam. Como é que os nossos familiares têm nos visto? Para cada um pensar, você não precisa responder. Será que eles têm visto Deus em nossas vidas? Precisa, né? Eles precisam ver. Se não tem visto, o que está faltando? Será que é só o pastor que não pode errar? Será que é só o missionário que não pode errar? Eu creio que todos nós estamos aqui no mesmo plano. Mas de uma coisa eu sei. Quando Deus vê integridade para com Ele, a resposta vem. Os nossos olhos vão contemplar e tudo que acontecer em nosso benefício, em nosso favor, estaremos agradecendo a Deus que sabemos que o socorro veio dele. Era o que aconteceu com Davi. Às vezes a pessoa tem um aumento de salário, ela já acha que ela era merecedora por ela mesma. E isso acaba ela colocando Deus de onde? De lado. Acaba colocando Deus de lado. Cuidado com as atitudes. Cuidado com o vocabulário. Se você precisa de ajuda, quer acertar, Deus vai te dar condições, Ele vai te ajudar. Cuidado. Agora, você com um pastor do lado e ouvir como se fosse um mundano falando, o negócio está feio. O negócio está feio. Xinga logo. Rasga a boca. Mostra quem está dentro. Igual diz aí, né? Solta a franga, né? É isso? Aproveita o carnaval e solta a franga. Será que é que solta a franga hoje? Não sei. Está amarrada. Hã? Está amarrada. Está amarrada, não, Jesus. Mas você não rebateu, não? Não. Já de tanta cajadada nele já. Ele foi um dos que falaram comigo assim: eu não sei como é que não ando contigo. Eu falei: acho bom tu pular fora. Ainda bem que é ele que anda comigo, não sou eu que ando com ele. Você nem porque eu te procuro ainda. Também não sei. Você vê, vem para tomar só pancada. Eu olhei ontem, eu não vou perder meu tempo mais. Não vou perder. Mas você vê o que está dentro do mundo. O mundo. Porque a linguagem que saiu da boca dele é a linguagem de qualquer endemoniado aí fora. É a linguagem de qualquer... Como é que Deus vai honrar, gente? Como é que Deus vai nos honrar? Como é que Ele vai bater a sentença lá favorável? Como é que Ele vai julgar corretamente? Por mais que Ele queira nos abençoar, se o mundo ainda estiver gritando dentro de nós. Então, o que não presta, mande sair. Então, fale da sua fé. Eu não participo disso porque eu temo a Deus, porque eu sirvo a Deus. Eu não vou para esse lugar porque eu creio em Deus, eu creio que Ele é comigo, eu tenho uma fé definida nele. Lute pelos teus sonhos.
Porque Deus vai estar te beneficiando. Lute mesmo. Não permita que as assolações permaneçam. Mas olhe para elas como Davi olhou. Já como nada. Porque Deus responde, gente. Mais cedo ou mais tarde. Deus não tarda. Deus não tarda. Ele age na hora certa. Essa história que Deus tarda, mas não faz, isso aí já é mundo. Isso aí já é o mundo dentro da pessoa. Na hora certa que ele age. E a hora certa quem sabe é ele, não somos nós. Essa história de falar que Deus tarda, mas não faz, isso já é mundo. E qualquer comedor de arroz e feijão aí, fala isso aí fora. Isso é mundo. Isso não tem respaldo bíblico. Deus, ele age na hora que ele tem que agir. Ele bateu o martelo, é agora que a bênção vai. Então ele envia os anjos dele lá, para nos abençoar. E o que nós temos que fazer é ficarmos firmes. A Bíblia não diz resistir a quem, gente? Temos que fazer o que? Opor? Cair para dentro, né? É ou não é? Mas tem gente que está abraçando o diabo. Tem gente que abraça o diabo, gente. Quando é que se abraça o diabo? Quando nós mostramos para as pessoas que somos iguais a ela, só participamos de um culto. Porque nós não falamos de nada que acontece aqui dentro, de nada que Deus tem feito aqui dentro. Nós temos que falar. Temos que falar de Jesus, gente. Pessoal, Jesus está voltando. O mundo está muito doido. Os dias estão muito galopantes. Você sabe como é que tem voado os dias. Parece que encurtaram 24 horas aí. Parece que aquele relógio está andando mais rápido. De algum tempo. Isso não é agora não. Já tem um tempo que parece que está tudo assim, muito veloz. O mundo está muito veloz. Jesus está voltando. E se tem alguma coisa que lhe impede você de ser honesto com Deus, sincero, peça ajuda a Ele, que Ele vai te ajudar. Mas fuja do mundo. O Zé até falou, né? Que tem um amigo dele que está buscando a Deus e gostava do aboró. Aí um parceiro dele lá falou, vamos lá, vamos tomar uma izinha. Aí ele falou, se for para beber uma Coca-Cola, um Guaraná, eu vou. Mas de bebida eu tô fora. Nem de Jesus o camarada é, assim, literalmente falando, mas já sabe o que é certo, o que é errado, o que está fugindo, o que é errado. O mundo tem que sair. O mundo tem que sair. E nós estamos aqui como agentes transformadores desse mundo. Não igualadores, mas transformadores. Amém? Para que o louvor seja perfeito, para que haja uma alegria por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Vamos falar com Ele? Mas ainda não peguei esse propósito de Santa Ceia dos que creem. Você não pegou? Arroz vai passando bem que vem. Uns podem fazer. Eu creio que fulano vai ficar curado. Eu creio que fulano vai ficar liberto. Eu creio que meu casamento já é uma benção. Eu creio que não vou ficar com a titia. É forte isso, né? Eu creio que não vou ficar com a titia, pastor. Pastor não, Deus. Pastor, tá frito aí. Eu não sou Antônio, né? Ainda bem que sou Pedro. É Antônio que diz que é um casamenteiro, né? Ainda bem que sou Pedro. Então, o que você crê? O que você quer? Crê que Deus pode fazer?